Skibidi Toilet 77 parte 1 foi um episódio ruim? Calma, antes de você começar a me xingar aí nos comentários, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo ele é um pouco mais uma crítica para quem está criticando o último episódio 77. Então preciso que você veja esse vídeo até o final, com muita calma, e depois tá liberado você aí opinar, tudo certo? Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. Como eu sempre falo pra vocês, é uma tradição que eu criei aqui no canal e vai ficar pra sempre, que é, clica muito no botão de gostei aqui embaixo e comenta se você conseguiu achar aquela funçãozinha secreta chamada hypar demais. Pra quem achar aquela função e clicar, comenta aqui embaixo que hypou, porque eu sempre tô escolhendo um comentário pra fixar. Se não for você dessa vez, aparece no vídeo de amanhã e tenta de novo, tudo certo? De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo, porque é um vídeo um pouco polêmico, é uma crítica mais em relação ao pessoal que tá falando mal do último episódio. Beleza, pessoal, esse vídeo basicamente surgiu com uma ideia desde que eu assisti o episódio 77 parte 1 pela primeira vez, porque a primeira vez que eu assisti o episódio foi lá no meu grupo do Discord, que tá no segundo link da descrição. Lá eu tô sempre conversando com a galera e decidi, em vez de fazer uma live, conversar e assistir o episódio com o pessoal que estava lá assistindo. Então todo mundo se mutou, a gente viu o episódio e depois o pessoal começou a comentar. Algumas pessoas começaram a falar suas opiniões sobre os episódios e óbvio que sempre surgiu o pessoal falando que não gostou, algumas pessoas falando que esperaram mais de 20 dias pra sair o episódio e o episódio foi ruim, e eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre o episódio em si. Não à toa, como eu falei pra vocês, reassisti o episódio, vi várias vezes. Na minha análise inicial que eu fiz ontem, eu cheguei a comentar que foi um episódio muito bom, tanto pra lore da série, quanto pra continuidade, pra gente entender mais essa relação entre os Skibidis e também entre a Resistência, e é óbvio que isso ficou um pouco na minha cabeça. A limitação, ela não ficou apenas no Discord. Algumas pessoas, sempre que sai um novo episódio, eles vêm me mandar mensagem no Instagram, e como eu falei pra vocês, no primeiro link da descrição, você pode me seguir no Instagram. Inclusive, tá subindo muita gente lá, então fica difícil responder todo mundo, mas eu sempre tento responder o máximo de gente possível. E algumas pessoas sempre também vêm comentar a opinião delas em relação ao último episódio. Eu acredito que isso seja uma forma bem democrática da gente discutir, principalmente a qualidade, o que pode mudar, qual que vai ser a teoria pro próximo episódio, o que pode acontecer. E muita gente também levantou esse ponto pra mim lá no Instagram, lá nas mensagens privadas, falando que, pô, Rogério, o episódio em si eu demorei mais de 20 dias pra assistir, demorou mais de 20 dias pra sair e o episódio foi ruim. E eu fiquei pensando sobre isso novamente, e quanto mais eu assisti o episódio, menos eu ficava achando o episódio ruim. Eu sempre gostei bastante do episódio, pra mim foi um dos melhores episódios que teve em questão de história, em questão de contexto. Foi um episódio que trouxe ação, mas também foi muito importante pra trazer o contexto da série pro cenário atual que a gente está passando. Na minha opinião, esse foi um dos melhores episódios em questão de história. Como assim, Rogério? Pra mim, esse episódio ele aborda muito bem tanto a relação do que está acontecendo no momento. Por exemplo, o começo do episódio ele retrata tanto o cientista cameraman que estava com o Spider cameraman, ele está debaixo d'água, o POV desse episódio também está debaixo d'água. Os dois provavelmente estavam envolvidos na batalha do episódio anterior, do episódio 77, eles não conseguiram fugir da cidade e estão se escondendo. Ele também retrata bem a participação dos humanos, os planos dos humanos, qual que é o objetivo dos humanos. Aos poucos os humanos vêm conhecendo a Resistência, entendendo que eles são uma fonte de ajuda para tentar se prevenir contra os Astros e contra os Skibidis. A gente vê ali que tem uma relação mais dos humanos estarem entendendo agora sobre os Astros, falando que a Resistência já viram eles defendendo algumas vezes os humanos. E agora a gente também chega em outro ponto importante que eu venho abordando há bastante tempo nesse canal, que é como a parceria entre os Skibidis e a Resistência vai ser desenvolvida na série. Pra mim, um dos pontos mais importantes é como isso vai se desenvolver, porque lá pra frente, provavelmente os Astros serão derrotados e os Skibidis e a Resistência voltarão a ser inimigos. Então precisa se desenvolver de um jeito justo e certo, pra futuramente não ter erros de roteiro ou falhas de roteiro, como aconteceu anteriormente na série e obviamente foram consertados aos poucos. E esse episódio é perfeito por causa disso. Ele tanto equilibra a necessidade de parceria, não à toa no começo o POV, mesmo tendo a sua vida salva pelos Skibidis, e um dos Skibidis deixando bem claro que a gente precisa se unir oficialmente, não estamos pedindo. Obviamente no começo o POV cameraman ele se recusa em relação a isso, e depois na sequência, quando acontece a batalha, aquela batalha que é uma batalha que rola bastante parceria entre os Skibidis e a Resistência, todo mundo se ajudando, no final ele pega e concorda com a parceria e os Skibidis apenas falam vamos nessa. Então dá pra entender ali que não vai ser uma parceria pro resto
resto da série. Está bem claro que a gente tem que se unir oficialmente, não estamos pedindo, é sim uma necessidade, porque se ambos os lados não se unirem, eles sabem que vão ser destruídos pelos astros. Enfim, a minha opinião é essa. Na minha opinião, esse episódio se torna bom por causa disso. Ele explora muito bem as opções que é deixado para nós, e agora eu gostaria de ouvir de você, na sua opinião. Agora sim, você pode comentar à vontade, falar da minha opinião, obviamente com respeito, né? Vocês se tratam aí com respeito a todo mundo nos comentários, cada um pode dar o seu ponto de vista. Você gostou desse episódio? Você não gostou? O que você mudaria? O que você espera para a parte 2 do episódio 77? Então já comenta aqui embaixo o que você acha, tudo certo? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou, fui, até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Clicam nesses 3 verbos na tela, todos estão incríveis. Falou!